Fala galera, professor João aí gravando mais uma aula aí para vocês. Agora vamos gravar a aula 1 do primeiro ano, tá? A primeira aula eu tinha feito, já fiz uma aula aí sobre introdução ao estudo da física, que era só comentando assim da importância, né, de estudar física. Mas agora vamos praticamente, deixa eu me ajeitar aqui para ficar bonito no vídeo, certo? Vamos falar sobre a matéria em si, né? O tema são as unidades de medida. Vamos falar do Sistema Internacional de Unidades, né, de unidades de medida. Então, vamos lá, vamos para a aula. Um grande abraço aí para todos os alunos, meus alunos do Souza Pena aí, meus queridos. Abraço para a coordenadora Renata, para o coordenador Tiago também. E para toda a gestão e meus colegas da escola também. Bom, Sistema Internacional de Unidades, a gente chama de SI, Sistema Internacional. O que é o Sistema Internacional? O Sistema Internacional ele é um padrão que foi criado na França em 1960, né? Foi criado o Sistema Internacional de Unidades. 1960. Foi criado o SI, Sistema Internacional. Então, esse sistema ele veio para definir os padrões de medida, né? Porque até para fazer comércio entre países tal, ficava estranho se não tivesse um padrão. Por exemplo, você ia comprar uma carga de uma mercadoria, tantos quilos de uma certa mercadoria. Quem garante que o quilo num país é igual ao quilo no outro país, né? Quem garantia na antiguidade? Então, tem que ter essa padronização. Então, foi criado o Sistema Internacional, que é um padrão internacional para as unidades de medida. Ok? O que é uma grandeza, né? Grandeza é tudo aquilo que pode ser quantificado, que pode ser medido, né? O que dá para medir é uma grandeza. Por exemplo, o volume de uma caixa d'água, da caixa d'água da tua casa. Dá para medir? Dá. A caixa d'água da minha casa tem 1000 litros. Litro é a unidade, né? Volume é a grandeza. Essa parede que está aqui atrás de mim, se eu quiser medir a altura da parede, dá para medir? Dá. Então a altura é grandeza. E qual é a unidade? Pode ser o metro, por exemplo, medir essa parede em metros. Beleza? Então, unidade é a medida da grandeza. Um exemplo. Quilograma é a unidade de massa. O que é massa? Você sobe na balança e mede a tua massa. Tá? Você põe uma carne na balança lá no açougue ou os frios na padaria, você vai medir a massa que você vai levar, que é quantos quilos você quer daquele produto, né? Então, massa é a grandeza, quilo é a unidade. Então, o que está amarelo é a grandeza, o que está em azul, quilo é a unidade, beleza? Então, o Sistema Internacional ele foi criado numa convenção, né, numa conferência que teve em 1960, na França, e ficou estabelecido as 7 grandezas principais, as fundamentais. Tá? Então, eles criaram um padrão para 7 grandezas que seriam as grandezas fundamentais. Que são elas? Comprimento é a grandeza, uma das grandezas. Deixa eu colocar essa luva aqui, que eu estou usando uma caneta aqui para escrever na mesa digital, então com a luva fica melhor. Então, comprimento é uma grandeza, massa é a outra, tempo é a outra, corrente elétrica é a outra, temperatura termodinâmica, quantidade de matéria e intensidade luminosa. Então, essas são as 7 grandezas fundamentais da física. Tá? Então, a unidade delas. O comprimento, a unidade é o metro. Isso é a unidade no sistema internacional. Tá? O sistema internacional ele adotou o metro como sendo a unidade de comprimento. Tá? Metro. Poderia usar quilômetro? Poderia. Mas aí não está no sistema internacional. No sistema internacional a unidade é o metro. Beleza?
Para massa é o quilograma, tempo é o segundo, corrente elétrica é o ampere, temperatura termodinâmica é o Kelvin, quantidade de matéria é o mol e intensidade luminosa é o candela. Essa unidade é meio esquisita para a gente, né? Candela, intensidade luminosa, mas vem de encandeia, né? Encandear. Tinha até uma música do Zeca Pagodinho, né? Um samba dele lá que era encandeia, encandeia. Então, o que é candeia? Iluminar, né? Os mais velhos falavam assim: ah, pega o candear, aí, pega o candear. Candear é o candeal, eu acho, né? Que era o termo correto. Onde você coloca uma vela para iluminar o ambiente antigamente, né? Quando não tinha energia elétrica. Então, qual é o símbolo do metro? É o M, o símbolo do quilograma é o kg, do segundo é o S minúsculo, do ampere é o A. Deixa eu tirar esse cara simpático aí para vocês verem ali. Do Kelvin é o K, do mol é o mol mesmo e do candela é o CD, beleza? Então essas são as unidades do Sistema Internacional para 7 grandezas fundamentais da física. Alguns países eles adotam um sistema diferente. Alguns países eles adotam medidas que é fora do sistema internacional. Por exemplo, Estados Unidos, para medidas de comprimento, eles usam muito jardas, né? Você quem assiste futebol americano sabe que o jogador tem que conquistar jardas lá, né? Polegada é usado até na indústria aqui no Brasil, usa muito polegada para quem é mecânico, né? Usa muito polegada. Pés, quem mergulha, né? Ouve muito quando você assiste um filme sobre mergulho, fala lá, né? Ah, o submarino está a tantos pés de profundidade. Milhas, né? Então, por exemplo, uma jarda vale 0,9 metros. Uma polegada vale 25,4 milímetros. Um pé vale 0,30 metros, que é 30 centímetros. E a milha, mais ou menos 1.600 metros, 1.609. Então, essa polegada era a largura do polegar, né? A largura aqui, ó, do polegar de um rei lá na época. O pé era o tamanho do pé do rei, então eles adotaram essas medidas aí há muito tempo atrás, e os Estados Unidos obedece esse sistema aí ainda, usa. Então é preciso garantir, era necessário garantir que 1 metro, por exemplo, seja 1 metro em todo lugar do mundo, para não ter problema de medida, né? Então como fazer isso, né? Hoje em dia eles associam essa unidade com um padrão que seja bem definido, algo que seja imutável, que não mude nunca. Por exemplo, como é que a gente define hoje o metro? O metro é definido pelo comprimento que a luz percorre no vácuo nesse tempo aí. Você pega 1 segundo, divide por 299.792.458. Pô, 1 segundo já é um intervalo de tempo pequeno pra caramba. Você ainda divide 1 segundo por 299 milhões, quase 300 milhões. Isso aí é o que a luz vai andar nesse período de tempo aí que é... Nossa, não dá nem para calcular isso aí. Nesse período a luz vai andar 1 metro, tá? Então, esse é o padrão que define luz hoje, porque a velocidade da luz é uma grandeza imutável, né? É uma grandeza fundamental. Mas antigamente não era assim, né? Como é que eles definiam antigamente o metro? Eles pegavam a distância que ia, deixa eu desenhar aqui, ó, essa distância do Polo Norte até aqui na linha do Equador. Eles dividiam essa distância aqui, ó, em 10 mil pedaços, tá? Ou melhor, em 10 milhões de partes, não em 10 mil. Ali tem 10 mil quilômetros. Então,
se você dividisse em 10.000, daria pedaços de 1 quilômetro. Então eles dividiam em pedaços de 10 milhões, e um pedacinho desse daqui acabava sendo, se você dividiu aqui, ó, um pedacinho desse aqui acabava sendo 1 metro. Tá? Então é você dividir a distância do Polo Norte até a linha do Equador, divide por 10 milhões, esse pedaço seria 1 metro. Essa era a definição antigamente. Pô, mas já pensou para você conferir isso daí? Era ruim até de conferir, certo? Então, por isso que hoje a definição do metro está associada lá à velocidade da luz. Mas era preciso você ter um elemento mais prático para isso, né? Então, os franceses eles criaram uma barra de platina. Ela fica guardada lá no museu, e essa barra ela tem um certo comprimento aqui, tem uns tracinhos nela aí, em 2 pontos, e isso aqui ela tem um comprimento de 1 metro, tá? 1 metro. E esse é o padrão que fica guardado num museu lá na França, tá? Aí a França fez várias réplicas e distribuiu pelo mundo na época, tá? Hoje em dia, isso aí está guardado lá no Bureau Internacional de Pesos e Medidas, em Paris. Na época, eles espalhavam pela cidade pilares assim de mármore com comprimento de 1 metro, para as pessoas poderem se basear em quanto era 1 metro. Aí a pessoa ia ali no pilar, tirava mais ou menos aquela medida para poder fazer medição de tudo. Tá? Antigamente não tinha equipamento de medida, né? Hoje em dia, lá na França, parece que só tem um pilar desse aí ainda, remanescente da época. Tá? Quem for viajar para a França um dia pode visitar aí esse padrão do metro antigo. O padrão do quilograma, a mesma coisa. Lá tem um cilindro de platina lá, e que está lá há 129 anos, guardado, debaixo de umas redomas de vidro lá, temperatura controlada, e esse daí é o padrão do quilograma. Só que agora em 2018 mudou. Por quê? Os cientistas ficavam até com medo de mexer nesse cilindro aí, porque a mão poderia suar e na hora de limpar, a própria limpeza, extrair partículas infinitamente pequenas e mudar o padrão. Então esse padrão ele estava sujeito a, com o passar de anos e anos e anos e anos, ele alterar o valor. Então hoje em dia, isso aí é um cilindro, né, de platino e irídio, né, está guardado lá, mas hoje em dia o padrão do quilograma, a partir de 2018 os cientistas mudaram. Ele está relacionado a uma constante também universal que chama constante de Planck, tá? Que é um número, e eles usam isso numa balança especial aí para aferir o que é 1 quilo de verdade, tá? Então o quilo agora está associado também a uma constante universal, como é a velocidade da luz, uma constante universal. Existe o que a gente chama de múltiplo e submúltiplo da unidade. O que é um múltiplo? É você multiplicar a unidade por 10. Por exemplo, se você pegar 1 metro, multiplicar por 10, ele vai virar 1 decâmetro. Se você multiplicar por 100, ele vai virar 1 hectômetro. Por 1000, 1 quilômetro. Então, ó, quilômetro vale 1000. Então, o que é 1 quilômetro? 1000 metros, tá? Aí tem o mega, tem o giga, tem o tera, unidades, prefixos, né, da unidade, né, um múltiplo usado para coisa muito grande. Quem nunca ouviu o termo, né? Vai ter um mega show, um mega evento, né? É muito usado megawatt, né? Gigawatt, terabyte. Hoje em dia, os computadores já têm terabyte de memória, né? Então, coisas muito grandes. Então, o giga multiplica por 1 bilhão, o tera multiplica por 1 trilhão, ok? E os submúltiplos, em vez de multiplicar, divide, né? Você pegar 1 metro e dividir por 10, vai ficar 1 decímetro.
Se você pegar 1 metro e dividir por 100, fica 1 centímetro. 1 metro dividido por 1000 fica 1 milímetro, que é a milésima parte do metro, milímetro ou milímetro na nossa língua. Tem o micro, que é dividir por 1 milhão, e o nano, dividir por 1 bilhão. É coisa muito pequena, tanto que tem ciência aí, nanotecnologia, né? Então, é isso aí. Na prática, a gente teria aí quilômetro, hectômetro, as unidades de comprimento, as mais usadas, que a gente usa muito. A gente usa o quilômetro, a gente usa o metro, a gente usa o centímetro e a gente usa milímetro no nosso dia a dia. Tá? Para quilo, a gente usa quilograma. Vai lá comprar 1 quilograma de carne. Compra 100 gramas de mussarela. Tomei um remédio de 500 miligramas. Então, é tudo usado, os múltiplos e submúltiplos, ok? Isso daí é muito usado hoje também. Gigabyte, que é, meu plano de internet é de tantos giga. Tenho tantos gigas de internet. A memória do meu celular, 16 gigas de memória. Meu computador, 500 gigas de HD. Enfim, megabyte também é usado. Terabyte, mililitro, quilowatt, megawatt, enfim. Essa é a primeira introdução às unidades fundamentais, ok? Espero que vocês tenham gostado, né? Aproveita, se inscreve no canal, quem não se inscreveu, para poder receber a notificação de quando tiver vídeo novo, tá? Se gostou, dá um like lá para ajudar, beleza? Então, agradeço quem acompanhou aí. Um grande abraço para todos os alunos e o público em geral que viu o vídeo. Beleza, galera? Então, grande abraço para todo mundo. Valeu!